Há momentos na vida em que sentimos que cada passo é observado, cada lágrima é recolhida e cada oração é ouvida. E, de fato, é assim que Deus age. Ele cuida dos seus filhos, mas existe um cuidado ainda mais especial, uma proteção intensificada, uma providência contínua, reservada àqueles que caminham em obediência. A obediência não é apenas uma atitude, é uma posição espiritual. É o lugar onde o coração descansa na vontade de Deus, onde a alma encontra direção, e onde a vida se torna campo fértil para o agir divino. Quando alguém decide obedecer, mesmo quando não entende, mesmo quando não enxerga, mesmo quando não concorda, entra em um território onde Deus assume o controle completo. Neste texto, vamos aprofundar a verdade simples, mas profunda. Deus cuida, protege, honra, sustenta e guia aqueles que escolhem viver de acordo com sua vontade. Obedecer não é natural ao ser humano. A nossa natureza tende à independência, ao controle, ao desejo de decidir o próprio caminho. Mas quando Deus chama alguém para viver em obediência, Ele não chama para um lugar de limitação, chama para um lugar de proteção. A obediência é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Ela nasce quando o coração reconhece que o Senhor sabe mais, vê mais e deseja mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Quando Deus pede algo, Ele não está tirando, Ele está cuidando. Em muitos momentos Ele pede que abandonemos algo, não para nos deixar vazios, mas para nos preparar para o que virá. Obedecer é confiar que o que Deus está dizendo é mais importante do que aquilo que queremos manter. O cuidado de Deus está disponível a todos, mas há um cuidado especial que alcança aquele que obedece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, aqueles que o temem, que o respeitam e que o honram. A obediência é uma forma de dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, e o que o Senhor disser, eu farei. Quando Deus encontra esse tipo de coração, Ele investe nesse coração. Ele guarda, protege, honra e conduz. Nenhuma pessoa obediente passa despercebida no céu. Cada passo em obediência é acompanhado por passos divinos ao redor. A promessa de Deus nunca foi: obedeça e você nunca terá problemas. Mas a promessa sempre foi: obedeça e eu estarei com você em todos os problemas. A diferença é enorme. A obediência não tira o vale, mas garante a presença do pastor dentro do vale. Ela não remove a fornalha, mas traz o quarto homem para dentro dela. Ela não evita o mar, mas abre o mar no meio. O cuidado de Deus é sustentado por sua própria palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quem ouve e obedece se torna alvo de uma promessa ativa. A obediência nos protege não apenas porque agrada a Deus, mas porque nos mantém no caminho certo. Um exemplo simples: imagine alguém que Deus orienta a não entrar em determinado lugar, mas pela própria vontade insiste. Talvez haja perigo ali. Talvez haja uma armadilha, uma decepção, um prejuízo. Mas a voz de Deus se antecipou ao mal. A obediência funciona como um GPS espiritual. Ela não apenas aponta o caminho, ela nos mantém longe do que pode ferir o coração, destruir a fé ou roubar a paz. Deus não dá ordem sem propósito, Ele dá direções por cuidado. Toda instrução de Deus é proteção disfarçada. Os que obedecem conseguem perceber o cuidado de Deus em detalhes. E tem o livramento que acontece antes do problema aparecer. E tem a porta que se fecha antes da queda. E tem a oportunidade que surge no momento perfeito. E tem a força que chega no dia exato. E tem a paz que invade quando a alma está cansada. E tem a palavra que vem no instante certo. E tem a resposta que aparece do nada. Quem vive em obediência vive em sintonia com o céu. Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar direção. Deus não deixa faltar cuidado. Deus não deixa faltar sustento. Porque a obediência coloca a pessoa debaixo de um fluxo constante de graça e favor. Aqueles que obedecem a Deus também enfrentam tempestades. Mas enfrentam com uma diferença: Deus luta por eles. Davi era obediente, e ainda assim enfrentou gigantes, perseguições e desertos. Mas em todos os momentos, Deus o protegeu, conduzindo-o de vitória em vitória. Daniel era obediente, e mesmo assim foi lançado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. José foi obediente, e foi parar em prisões e calabouços. Mas Deus transformou tudo em honra e propósito. A obediência não impede a luta, ela garante que a luta termine com vitória. Quando obedecemos em uma área da nossa vida, Deus coloca suas mãos nessa área. Item obedece no casamento, Deus cuida. Item obedece na vida espiritual, Deus cresce. Item obedece nas finanças, Deus provê. Item obedece nos relacionamentos,
Deus direciona. Item obedece na vida emocional? Deus cura. Item obedece nos sonhos. Deus abre portas. A obediência é uma chave que destrava o cuidado de Deus em todos os detalhes da vida. Jesus disse que quem ouve e obedece a sua palavra é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Perceba. Item a tempestade veio para todos. Item o vento soprou para todos. Item a chuva caiu sobre todos. Mas apenas a casa firmada em obediência ficou de pé. A diferença entre quem cai e quem permanece está no fundamento, e esse fundamento é a obediência. Quem obedece não desmorona. Deus cuida da estrutura, da base, do íntimo, da alma, da mente. Ele blinda a pessoa por dentro e por fora. Há temporadas em que você obedece, mas não vê nada acontecer. Parece que Deus está calado. Parece que nada muda. Parece que tudo continua igual. Mas entenda, o silêncio de Deus nunca significa ausência. A obediência faz o céu trabalhar nos bastidores. Deus está alinhando conexões, preparando respostas, reorganizando caminhos, aproximando pessoas, afastando riscos, construindo livramentos. A obediência nunca é em vão, mesmo quando não vemos resultado imediato. Quem obedece planta sementes eternas. Existem áreas que fogem do seu controle. Item o coração de outras pessoas. Item o tempo de Deus. Item as circunstâncias inesperadas. Item resultados que dependem de terceiros. Item processos que você não consegue acelerar. Mas quando você obedece, Deus entra nessas áreas e assume o controle. A obediência é a forma de dizer: Senhor, eu faço o que posso, e o que não posso, entrego nas tuas mãos. E Deus cuida. Ele faz o impossível acontecer. Ele move o que você não pode mover. Ele toca onde você não pode tocar. Ele transforma o que você não pode mudar. A obediência permite que Deus opere sem barreiras. A obediência mantém o coração longe da mentira, da confusão, do engano e das decisões precipitadas. Quem obedece a Deus não vive perdido. Não vive sem direção. Não vive sem propósito. Não vive sem rumo. A obediência faz a pessoa caminhar com clareza, como quem sabe onde está indo. Mesmo que não veja o caminho todo, ela sabe quem está guiando. E quando Deus guia, Ele também cuida. Quando você obedece, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, a presença dele se torna mais real, mais viva, mais intensa. E onde Deus está, o mal não fica. A presença de Deus traz. Item paz. Item fortaleza. Item discernimento. Item proteção. Item consolo. Item provisão. Item direção. A presença de Deus é o maior cuidado que alguém pode receber, e os obedientes vivem cercados por ela. Há um detalhe lindo na história de Abraão. Deus pediu que ele saísse da terra onde vivia. Abraão não sabia para onde iria, não tinha mapa, não tinha pista, mas tinha uma certeza. Deus estaria com ele. Essa é a essência da obediência. Não é sobre onde você vai, é sobre com quem você vai. Quem obedece nunca caminha sozinho. Nunca enfrenta batalha sozinho. Nunca toma decisões sozinho. Nunca atravessa deserto sozinho.